radiadores de motos, um privilégio para poucas motocas. Veja quais são os cuidados que se deve ter com esse item. No mundo dos automóveis não dá para escolher, mas entre as motos, cada modelo e marca tem sua preferência quando se fala de resfriar o motor. Existem 3 tipos de refrigeração nas motos: refrigeração a ar e óleo e sistema de refrigeração líquida, mais conhecido como refrigeração a água. Cada motocicleta tem um tipo de refrigeração. A maioria delas é refrigeração a ar. As refrigeração líquida, no caso dessa moto estradeira, tem algumas estradeiras que têm refrigeração líquida. Funciona mais para os países europeus, países frios, que o motor precisa manter aquecido para o funcionamento. Enquanto a refrigeração a ar mais comum nas motos brasileiras depende de uma corrente de ar para remover o calor, a refrigeração a água se utiliza de um radiador, proporcionando tanto uma temperatura adequada para o motor, principalmente em épocas de muito calor, quanto o aquecimento rápido em lugares mais frios. Por esse motivo, não é raro encontrar essa tecnologia em motos importadas. O radiador, tanto nas motos de altas cilindradas, as mesmas baixas cilindradas, quanto nos automóveis, funciona para manter o motor na temperatura ideal de funcionamento. Quando o motor está funcionando, a água fica separada só na parte do motor e da bomba d'água. Tem uma bomba d'água que funciona, que circula água no motor. Quando essa água superaquece, existe uma válvula que o radiador até então não está funcionando. A água do radiador está ali fria. Quando o motor superaquece, essa válvula ela expande, então troca a água fria entra e a água quente sai para o radiador para resfriar e retornar novamente para o motor. Moto, carro que tem a carenagem que o motor é fechado, então há a necessidade do radiador para manter o motor na temperatura, não quente, não frio, temperatura assim exata que precisa, por não ter a refrigeração a ar. No caso, seria uma parte aberta que o motor ficasse exposto para receber a ventilação externa. Como não tem isso, o motor é fechado, então há a necessidade de um radiador sistema de refrigeração líquida. No caso do radiador de automóveis, que funciona da mesma maneira de um radiador para motocicletas, esse aqui é um radiador de automóvel. Essa aqui é uma entrada de água que sai do motor, entra por aqui. Essa parte aqui é a colmeia, chamada colmeia do radiador de um carro, de um automóvel. Ela é cheia de aletas, que chama aqui. Então aqui, essa parte aqui é a parte de refrigeração, onde pega o ar e resfria a água para retornar para o motor. No caso de um aquecimento que o motor superaquece, essa ventoinha funciona automaticamente. Ela tem um sensor que chamado cebolão. Ela aciona também, ela fica no pé do radiador, que ela aciona essa ventoinha aqui para aumentar a refrigeração e ir mais rápida. Na maioria das vezes, quando um veículo para que está muito aquecido, mesmo parado, desligado, essa ventoinha continua funcionando até que a água resfria e ela desarma automaticamente. Essa aqui é uma Honda VT 600 Shadow da Honda. Essa aqui é uma moto, é uma ideal para o nosso clima aqui. É uma moto de médio porte que atende todas as necessidades. Nesse caso específico dessa moto, ela tem, além das aletas, essas partes aqui do motor, que são de refrigeração, ela possui também refrigeração líquida. No caso dessa moto em específico, se caso faltar água no radiador, ela não oferece qualquer problema. Não tem problema porque ela tem essas aletas aqui, ela refrigera normalmente. Essa moto é uma moto refrigeração a ar, possui as aletas de dissipação de calor e não tem radiador de água, porém ela tem um resfriador de óleo do motor. Esse resfriador ajuda também a diminuir um pouco a temperatura do motor, que pode ser elevada até 100 graus. Mas no caso dessa aqui, não havia também necessidade
de usar um radiador assim. Como ela é uma moto de alta cilindrada, então foi colocado um radiador de óleo para ajudar a resfriar o óleo do motor, para diminuir um pouco a temperatura. Quem tem moto com refrigeração líquida deve estar sempre atento aos cuidados com o seu radiador. Se é um veículo que assim tem muito tempo que não usa o aditivo, não é recomendável colocar o aditivo, porque o desgaste das peças ou mesmo a corrosão nas partes metálicas, se caso você estiver usando só água e resolver colocar o aditivo, pode acontecer de dar vazamentos no radiador, estragar o sistema de refrigeração. Aí porque ele já está corroído, quando você põe o líquido tende a limpar aquilo ali. Às vezes acontece de furar radiador, furar o sistema dos condutores de água. E se você é um dos apaixonados por esse tipo de moto, fique ligado na hora de fazer a sua manutenção. A manutenção, periodicamente, de 6 em 6 meses. No caso, conferir se baixou o nível de fluido no radiador, você entendeu? E dá uma checada de vez em quando, porque costuma baixar um pouco. Quando a temperatura eleva muito, então tende a evaporar um pouco do líquido arrefecimento. Se caso faltar, no caso das motos carenadas, faltar o líquido do radiador, pode fundir o motor, dá um superaquecimento e fundir. Filtro de ar. Sabia que se não fizer a troca no tempo certo, ele pode interferir no desempenho do motor? Veja nessa reportagem. Calibrar os pneus, verificar a parte elétrica da moto, trocar o óleo, filtro de óleo, corrente, freios, embreagem, bateria. Ufa, é muita coisa para lembrar na hora de fazer a revisão periódica da motocicleta, hein? Mas será que não está faltando nada? Por ficar em uma parte escondida, muitos se esquecem de um item importante para o desempenho do motor, o filtro de ar. E principalmente por não precisar ser substituído em toda revisão, é bom sempre verificar o seu estado. Bom, então para a gente saber como é que funciona essa parte da moto, que muita gente deixa esquecida, a gente veio até a Nós Motopeças falar com o Fabrício, que é gerente aqui da loja, e vai explicar para a gente qual a importância do filtro de ar. Fabrício. O filtro de ar, ele é uma peça importante para o funcionamento da moto. Por quê? Porque se o filtro de ar estando sujo, a moto não anda devido à cor que ela tem que ser. Igual, por exemplo, um filtro de ar desse sujo, ele pode ocasionar, igual, por exemplo, tem que colocar desse jeito aqui, né? O filtro de ar sujo desse aqui, ele pode vir sujeira para o carburador e do carburador ele pode afetar o cabeçote. O que é? Sujeira. Um cisquinho, já aconteceu isso várias vezes, que eu trabalho com moto tem muitos anos, e já aconteceu de um cisco, de um filtro de ar sujo, ocasionar estragar o cabeçote. O que é estragar? Não dar uma aceleração perfeita e ela não ficar na marcha lenta. Porque muitas vezes quando o cabeçote não dá uma marcha lenta certa, o problema é no cabeçote. O que é? Sujeira. Da onde que vem essa sujeira? De um simples filtro de ar desse aqui, ó. Que a maioria das pessoas, vamos supor aí 70%, 80%, não sabe o tanto que é importante um filtro de ar numa moto. Que tem muitos motoqueiros aí que em vez de colocar, faz tirar. Por quê? Para fazer um barulhinho diferenciado e a moto dá onde andar mais. Porque sem o filtro ela vai andar mais. Mas eles não sabem o perigo que está correndo de futuramente ele fundir o motor por causa de um filtro de ar desse. Este é um dos componentes vitais para o desempenho, saúde e até mesmo durabilidade do motor. E mesmo sendo uma peça barata, a falta de limpeza, troca ou até mesmo a retirada proposital do filtro pode acabar custando caro. O normal é fazer uma revisão geral de 3 em 3 meses. O porquê? Porque Goiânia é uma cidade que venta muito, muita poeira, você tá entendendo? Então, apesar que ele é todo tampado, mas entra sujeira por baixo, em vários lugares entra sujeira. Aí, ó, a diferença de um filtro de ar sujo. Esse aqui deve ter uns 3 meses, a diferença de um novo, né? Então isso aqui ocasiona gastar mais gasolina, porque ela retém mais a moto. Então o que você faz? Você joga fora e põe um novo.
você vai economizar no motor, você vai economizar na gasolina e sua moto vai transitar melhor. E não custa caro um filtro desse? Não, um filtro de ar desse aqui, ó, custa R$15. Você vê, você gastar R$15 de 3 em 3 meses, é supérfluo, né? Tem motos que de 3 em 3 meses, às vezes o filtro tá bom. Por quê? Aquela pessoa que anda pouco, às vezes vai para o serviço 7 horas, 8 horas e pega a moto 6 horas, 7 horas. Então, quer dizer, ela não está transitando tanto igual muita gente que trabalha na moto. Às vezes, de 3 em 3 meses, você não precisa trocar o filtro. Então, amarre uma fitinha no dedo, coloque um alarme no celular, mande um e-mail para você mesmo. Só não esqueça de verificar também o filtro de ar da sua motocicleta. Depois disso, é só curtir o bom desempenho da máquina. E no próximo bloco tem Moto Rock. Não saia daí, a gente volta já. E hoje no quadro Moto Rock, o nosso bate-papo é com os meninos da banda Rapsódia, banda que já está na estrada há mais de 5 anos, tem um projeto autoral, projetos futuros, a história, a formação, você acompanha agora. Eu posso dizer que o início do Rapsódia, não vou dizer que fui eu que iniciei Rapsódia, mas que eu incentivei o Moacir, que é o baixista, e o Alex, que é o baterista, a tocar. No começo a gente tocava nada. E também ninguém tinha um hobby, ninguém jogava futebol, não costumava jogar baralho e outras coisas. Falei, não, então por que a gente não faz o que a gente gosta? Que é música. E a gente sempre gostou muito de rock. Então já sabia tocar um pouco de violão, tinha uma guitarra velha, arranhava um pouco. E comecei a conversar com o Alex, a gente formar uma banda, fazer alguma coisa para se divertir. E o Alex nisso topou, achou-se meio que na brincadeira mesmo, mas topou. Em seguida foi o Macir, que logo comprou um baixo, e a gente começou a fazer um som mais para diversão. Nada sério, só para diversão mesmo. Então, inicialmente, a banda veio daí. Quando o André veio falar comigo, eu achei um pouco estranho, porque a gente já quase na casa dos 30, né? E não sabia tocar, todo mundo tinha suas profissões, mas como ele disse, era mais para se divertir mesmo. A gente começou a fazer cover das bandas que a gente gostava. E aí começamos a fazer um sonzinho autoral, pôr uma letra, e a coisa foi se desenvolvendo. E agora, no final de 2011, a gente gravou o CD e saiu pela Alvos Discos. E agora estamos aí na batalha. Marcou mesmo que a gente resolveu assumir foi o Rapsódia, porque no início a gente não tinha letras para fazer nossas músicas, então a gente começou com algumas poesias do Moacir. E Rapsódia do dicionário significa trecho de composição poética, então é mistura de coisas, então a gente achou que tinha muito a ver com a banda mesmo, e a gente acha também que o nome é legal. Esse musical era na linha de MPB, cantava na noite, voz e violão. Então no início foi bem chocante, assim, o primeiro ensaio, quando eu cheguei, que eu escutei o som dos meninos e muita música autoral, essas músicas que eu não conhecia, as letras fortes, eu falei, nossa, será que eu vou me adaptar? Mas com o tempo eu fui, na verdade, me apaixonando pelo trabalho e hoje não tenho outra opção a não ser cantar rock and roll. Mas meu pensamento em você. Não quero mais meu bem, nem quero saber. Não quero mais viver minha vida assim. Ficar sozinho não vai ser tão ruim. Bem, então veio a ideia do CD.
O que era só diversão começou a ficar mais sério um pouco, né? Então começamos a juntar as letras, juntar um pouco de melodia que eu já tinha, um pouco de melodia que o Moacir também colocou. Aí entrou também a questão da bateria que o Alex colocou. Então começamos a formar as primeiras músicas. E, claro, né, o CD teve que sair do nosso bolso, não teve outro jeito. Então foi a outra parte difícil do projeto, né, que foi cada um juntar um pouco para poder pagar esse trabalho. Mas foi uma nova etapa, foi uma nova fase e, igual eu falei, eu quero a brincadeira e ficou mais sério. Quero sair e só voltar de manhã e ver como se não houvesse amanhã. Só quero sair. No começo de cover que a gente fazia, né, como o André já falou, a gente começou a fazer as composições nossas próprias e eu já tinha uma história de escrever, sou poeta, tenho um livro e a gente foi aproveitando muitas vezes algumas coisas das minhas poesias e foi colocando música em cima. Tem algumas mais fortes um pouco, outras mais tranquilas. Mas o rock and roll é igual a gente, né? Um dia você tá agressivo, outro dia você tá de boa. A minha história com a música cresci numa família que tinha gente que ouvia Caetano e Chico, o outro ouvia sertanejo, o outro ouvia... Meu pai era jovem guarda, era garotão, minha mãe também. E tinha um tio louco que ouvia Raul, Led Zeppelin, Chicago, Pink Floyd. Então, assim, essas coisas todas foram se misturando na minha cabeça e é música, né? Então, essas influências todas acabam aparecendo no que eu escrevo e no que a gente faz. Só quero sair e misturar minha multidão e me divertir, sem culpa, sem acusação, depois dormir, sem raiva, sem desilusão. Só quero sair Na época a gente ouvia muito Strokes, Los Hermanos, algumas bandas nacionais como Mop Top, Pitty. Acho que principalmente a bateria segue uma linha mais alegre como essas bandas mesmo. Não quero mais meu pensamento em você. Não quero mais meu bem, nem quero saber. Vocês querem a verdade? Nada além da verdade. Na minha infância eu ouvia música sertaneja, porque meu pai adora música sertaneja, então ele tocava, cantava, eu achava aquilo maravilhoso. Desde criança eu sabia que a música era um caminho para mim. As outras opções musicais foram surgindo no decorrer do tempo, né? Na escola eu tive a oportunidade de estar no coral do colégio, e lá então a gente ouvia música popular brasileira, Chico Buarque, Caetano Veloso, trabalhava com peça de teatro na escola também, e aí eu ouvia rock and roll, mas uma linha bem mais pop, né? Hoje eu escuto tudo que os meninos trazem pra mim eu escuto. Então tenho curtido Elvis, né? Tenho curtido esses sons que a gente tem aqui em Goiânia, né? Tem as meninas da Girl Hell, tem um som muito bacana que a gente curte daqui mesmo, da cidade, da região. E é isso aí, música de qualidade de todos os gêneros. Bem, eu sempre gostei de rock and roll. Eu não me lembro alguma fase da minha vida que eu não tenha gostado de rock and roll, sempre ouvi. E é estranho porque eu cresci num ambiente que o pessoal sempre gostou de sertanejo, que foi minha família. Não sei quem me influenciou, mas sempre desde pequeno eu ouvia rock and roll. Sempre gostei de Guns, depois conheci Nirvana, depois veio Pearl Jam. Sempre gostei muito de grunge, de punk rock. Talvez o som mais fácil de tocar, porque eu sempre imaginei podendo tocar. E o grunge e o punk rock sempre foi, de certa forma, uma alternativa para isso se tornar real. A noite é longa pra quem quer se perder. A vida é curta, só quero esquecer.
só voltar de manhã. Viver como se não houvesse amanhã. Olha, nós já tocamos em vários lugares. Já tocamos em casamentos, já tocamos em festa de despedida de solteiro, já tocamos na CPP, né, na Casa de Prisão Provisória, num projeto lá chamado Módulo de Respeito, foi bem bacana. Já tocamos também num evento do Hospital do Câncer, uma comemoração que eles fazem anualmente lá na Saneago, festa de aniversário dos amigos. Na PUC, no evento da Semana de Cultura, né, já tocamos por 2 anos consecutivos e estamos à disposição para tocar em qualquer lugar. Color insecurity, I can't let it smother me. Let you but I go to work, afraid if I take a chance. I don't regret a feeling I got this fantasy that makes me feel and I'm all that one. Com o lançamento do CD, a gente lançou o CD uns 2 meses atrás na FENAC. Foi um evento bem legal e esse lançamento do CD praticamente encerra um primeiro ciclo, né? Que é o ciclo assim do amadorismo, do não saber tocar até lançar o CD, que é um sonho para todo mundo. E a gente agora está começando uma nova etapa, a gente está começando músicas novas para lançar um novo CD e estamos na estrada aí, estamos começando a pensar no embrião no projeto, que é um projeto para unir as bandas de Goiânia, principalmente as que fazem trabalho autoral, que apesar de Goiânia ser uma cidade muito frutífera, muitas bandas, ainda é um pouco restrito, tanto os locais para tocar, quanto, né, os eventos. Então a gente está começando a criar um embrião de um movimento para unir as bandas. Tá com vontade de botar a motoca na estrada? Então veja onde rodar na nossa agenda de eventos. 6º Encontro de Motociclistas Caveira sobre Rodas, de 11 a 14 de outubro, Praça Governador Valadares, Centro Martinho Campos, Minas Gerais. Ainda em Minas Gerais vai acontecer o 10º Moto Fest de Governador Valadares, também de 11 a 14 deste mês, Praça dos Pioneiros, Minas Gerais. 9º Encontro de Motociclistas, de 12 a 14 de outubro, Praça da Igreja Matriz, Centro, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro acontece o 8º aniversário Discriminados Motoclube, de 13 a 14 deste mês, Rio de Janeiro. Vila Velha Moto Fest, de 12 a 14 de outubro, Orla da Praia de Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Já em Suzano, São Paulo, vai acontecer o 20º aniversário do Fraternidade Motoclube, de 13 a 14 deste mês, Estrada de Baruel, quilômetro 62, Suzano, São Paulo. Chegamos ao final de mais uma edição do Supermotos, mas na próxima semana tem mais e eu espero você. Beijo grande e até lá!